Uh! E está no ar mais uma edição do podcast CF Boccast. Divirta-se, treinar é apenas um detalhe. Êêêê! É isso aí, galera. Eu, Hugs, estou aqui com... Rafael Guaraldo. Achei que eu estava sozinho agora. Eu ia esperar a Bia falar. E uma presença ilustre. Ela mesma, Bia! Boa tarde! Agora que eu tô vendo que você está tudo uniformizado, tu também, Rafa? Cadê a tua blusa da Porão, mano? Eu tô de CF Boc. Eu tô de Porão, ó. Tá de Porão, lindão. Eu tô de Porão em homenagem. Mas a minha de Porão tá guardada no armário em algum lugar. Eu esqueci de pegar ela, eu admito. Oh, muito bem. Nossa, que vacilo, Rafael. Obrigado aqui. Me desculpe. Mas é isso. Bia, por favor, bem-vinda. É uma honra ter você aqui com a gente hoje, tá bom? Prazer é meu, prazer é todo meu. Nossa, fiquei muito feliz com o convite, espero contribuir de alguma forma e vamos juntos. É isso, você sempre contribui muito, mulher. Yes! Ó, é o seguinte, a gente te chamou aqui para a gente conversar sobre um assunto que eu sei que você tem muita propriedade para falar. A gente vai falar hoje sobre comunidade, ok? Ok, demais. E para quem não conhece a Bia, é uma pequena gigante que está à frente aí de uma comunidade linda e gigantesca que é a Porão CrossFit lá em Fortaleza. Então, com certeza, é uma pessoa que fala com muita propriedade sobre comunidade e como construir uma comunidade muito forte aí. Nosso primeiro contato, né, Bia, foi lá em 2018 e desde então a gente sempre manteve essa relação, porque desde primeira eu já vi que era uma pessoa muito forte e que acreditava muito no que faz. Quando a gente tem alguém assim à frente, não tem como a comunidade não ser bem construída, né? Fala um pouquinho mais sobre você, mulher. Que top, muito feliz de falar sobre esse assunto. Realmente é um assunto que eu gosto bastante. Estou à frente, né, de hoje a gente tem 2 unidades da Porão aqui em Fortaleza, né, 2 unidades já bem postas no mercado, né? A Porão não foi o meu primeiro box, né? A Porão já foi o meu 3º box, né? Então, eu já venho nessa caminhada aí há algum tempo e estamos sempre tentando pautar justamente nesse valor aí da comunidade, né? Que é o que a CrossFit mais ensina para a gente. E tudo que a gente busca, né, dentro do piso preto é firmar e formar uma boa comunidade, né? Fazer com que as pessoas cresçam juntos, né? E tá lá junto com elas. Isso, né, como o Rafa falou, me chamo Bia Mesquita, conheci o Rafa na mentoria, depois na imersão, né? A imersão foi em 2019, foi não, Rafa? 19? Foi. Não sei, eu sou meio parado no tempo. Eu sou horrível com dados. Finalzinho, eu só sei o dia que eu nasci. Novembro de 2019, né? A gente se conheceu e já se conheceu bem profundamente, né? Em uma imersão, passando 7 dias juntas, numa fazenda só com treinadores de CrossFit, sem celular, sem nada, que foi uma experiência, assim, transformadora, tenho certeza, para todo mundo. E as pessoas que lá estamos juntos até hoje. Top. Mais uma comunidade formada. Mais uma comunidade. É isso aí. Bia, que legal. A gente sempre começa o nosso podcast com um quebra-gelo aí, que chama 3 perguntas aleatórias. Então, essas perguntas são perguntas, assim, realmente aleatórias. Assim como CrossFit constantemente variado, acontece isso também, tá bom? Então, nossa primeira pergunta, ela é assim. Se você pudesse escolher qualquer momento para reviver, qual seria? Pode ser assim, qualquer momento até da história, não precisa ser só da sua vida, não, tá? Pode ser qualquer momento mesmo. Nossa, meu casamento. Que foi há 2 semanas atrás. Há 2 semanas. Que legal. Olha, poderia reviver em loop infinito. É muito bom, né? Fala sério. Foi lindo, foi muito bom. Que bom, que bom. E você também? E você, Hugo? E o casamento também tá em uma dos tops, assim. Apesar de, tipo, ter sido uma coisa super simples, porque eu casei bem na pandemia, né?
Uhum. Então, tipo, foi uma coisa só, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado e os pais do meu marido. Então, mas foi um momento muito especial, né? É um momento muito forte. Então, ficou muito marcado. Muito, 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 muito. E você, Rafa? Gente, eu não casei ainda. Talvez depois desse Natália! episódio, Natália possa falar alguma coisa aí, mas quem sabe em algum próximo episódio eu possa reviver esse momento aí. Mas se eu falar de algum momento para reviver, sério, eu não tenho tanta lembrança assim, mas eu não me lembro do meu primeiro treino de CrossFit. Então eu gostaria de reviver esse momento. Eu não lembro, mas eu gostaria de reviver. Eu queria relembrar em 2015 qual foi o primeiro treino que eu fiz, qual foi o primeiro WOD que eu fiz, sabe? Eu só lembro a data, eu não lembro o que eu fiz. Então acho que era um momento que eu gostaria de Você sabe colocar que na TV e ver de novo. eu tenho uma coisa assim, que com momentos muito especiais, eu tenho meio que uma falha assim na memória. Eu não lembro exatamente também das coisas, sabe? Coisa que eu quero viver muito assim, e aí quando acontece, tipo assim, eu lembro da sensação, claro, mas eu também não lembro muito dos detalhes. Momentos, né? E o treino, meu primeiro treino de CrossFit também é assim. Eu lembro de algumas coisas, mas também não lembro muitos detalhes. Tá Mas eu tão lembro da imerso no sensação. presente que não... Assim, você lembra das sensações e você lembra das pessoas que estavam ali com você, mas Sim. o quê? É muito louco, né? É louco, É muito é louco, é bizarro. Doideira. E nossa segunda pergunta. O que a Bia faz muito bem e ninguém sabe? Que ninguém sabe? É. Nossa, difícil, hein, Hugo? difícil. Putz. Difícil é ninguém saber, né? É. Difícil. Eu falo que eu também sou meio que um livro aberto, mas tem algumas coisas que eu faço que eu acho que as pessoas não sabem que eu faço. Vou começar O então. quê? Pode ser? Vai, começa aí, esse clareia aqui. Eu faço aula de canto, acredita? Acho que ninguém sabe disso. Eu sabia. Você sabia? Como assim você sabia disso? Nunca te contei isso. O Luke me contou. Fofoqueiro! Olha, Meu Deus! parece que não é só a sua vida que é um livro aberto. Você viu só, né? Pelo visto. E você canta bem, então? Não, eu faço aula justamente porque eu canto mal pra caralho. Está praticando. É por isso que ele faz aula. É por isso que eu faço. Cara, que pergunta difícil. Eu acho que é algo que eu faço muito bem, que ninguém sabe, eu acho que eu falaria dirigir. Eu amo dirigir. É mesmo? Sim. Olha eu só. adoro dirigir e eu acho que eu dirijo muito bem. Arrasa. Né? Eu acho, e eu gosto, é uma coisa que me relaxa, assim. Eu saio do box, a primeira coisa que eu quero é pegar meu carro, fechar os vidros Ficar no e silêncio. só dirigir, Sim. Top, Caraca. top. Eu morro de preguiça de dirigir. Adoro. Eu não sei dirigir carro até hoje. Eu não sei dirigir carro até hoje. Então, isso é uma coisa que é um pesadelo para mim. E você me pegou desprevenido com essa pergunta. Eu não sei o que eu faço muito bem. Então depois quando Eu você acho que acho que eu já comentei isso no podcast, mas na minha adolescência, eu fazia duas coisas. Eu brincava de malabares e treinava jiu-jitsu, né? Você não tinha falado do malabares. Não comentei em algum podcast? Não. Tem aquele você comentou comigo que você fazia diabolô. Isso, diabolô é malabares. Diabolô são duas rodinhas que você fica girando numa cordinha. Eu era simplesmente viciado nisso quando eu era adolescente. Então, eu passava umas 4, 5 horas do dia praticando isso. Teve uma época aí que era... né, e foi febre. Eu participava de uns fóruns do Canadá, acredita? Eu tinha 14, 15 anos. E eu praticava o dia inteiro. Eu era mó legal, eu era bom nisso. Eu era bonzinho de verdade, porque... Você viu o nível que a pessoa era boa por quantos ela girava numa corda. Eu girava 3. Tava quase girando 4. Então, eu acho que é por isso que eu era bom. Depois a gente solta um vídeo aí pra galera ver o que é diabolô. Ver o que é, né? E o que é um 3? Que agora eu não entendi, não, o que é o 3. Eram 3 negócios, né, Rafa? O diabolô é tipo uma rodinha que você gira numa corda. Aí tu girava 3 dessas na mesma corda? Eu girava 3 dessas na mesma corda. Arrasou. Aí você faz várias coisas. Pois é. Eu vou gravar um vídeo ainda. Eu quero ver. Eu vou gravar um vídeo. Né? Tá na casa da minha mãe, as coisas eu vou pegar.
Top. Última. Como seria o rolê perfeito para Bia? O rolê perfeito. Sim. Mano, pôr do sol, praia, silêncio, boas companhias e só, uma fogueirinha ali talvez e só trocar ideia. Delícia, delícia. Que maravilha. Essa para mim é difícil, porque tem várias coisas que eu gostaria de fazer, São então muitos, né? acho que é injusto eu colocar Escolher assim, uma. escolher uma. Então, tipo, não sei. E você, Rafa? Para mim, o rolê perfeito é ficar, tipo, tranquilo numa tarde, sabe? Em casa, meu e a Nath, de boa, e final de tarde sair para comer alguma coisa e comer uma bela de uma sobremesa, sabe? Tipo, um japonês e uma bela de uma sobremesa e ficar tranquilão. Sim. Eu já sou uma pessoa mais hiperativa, eu acho, porque todos os meus rolês, Já ia dizer nenhum dois velhos inclui aqui, dois ficar velhos. parado. Eu ia querer ou ir para um parque, tipo Disney, sabe? Tipo, meu sonho. Ou eu ia querer fazer uma trilha muito louca, ou ir pra praia, ou ir, sei lá, tipo, sair à noite pra uma balada. Movimentar, né? Ir pra uma balada, assim, bem legal, assim, cheia de drag, e ficar lá, batendo cabelo. Enfim, né, tipo, acho que esses são os tipos de rolê que eu gosto. Não que eu não gosto de ficar em casa, né, gente, adoro também. Mas eu acho que para um rolê, assim, perfeito, assim, eu acho que a diversão vem primeiro do que o descanso. É isso. Farra, farra. É. Farra. Farra. Eu sou da vibe Rafa aí. Pra mim também esse rolê de ficar em casa é um rolê. Sair pra comer. Nossa, Meu negócio sou é muito bem tranquilão hoje. tranquilidade. Eu digo que nasci com 87 anos. A galera fala aqui que eu nasci com 72, Bia, então tamo juntos. Tamo É junto. verdade. Bom, Bia, agora falando do nosso grande assunto, né? Que comunidade, eu acredito que é o que diferencia os boxes de CrossFit. Então, é isso que a gente cria, né? Ali dentro do piso preto e fora também, porque é muito importante. Por que você acha que o aspecto da comunidade dentro do CrossFit ela é importante? Eu acho que ela não é importante, não. Ela é fundamental, né? Acho que é uma coisa que eu sempre falo, é que, tipo assim, as pessoas geralmente chegam num box de CrossFit buscando o resultado que ele gera, né? É o que mais é difundido. E aí as pessoas perguntam, eu vim por causa do resultado, o resultado por causa da intensidade. E eu sempre falo, mano, o resultado, no meu entender, não vem da intensidade. Porque a intensidade, ela pode vir ou não vir, tem dia que você dá, tem dia que você não consegue, vai depender muito do seu dia ali. E a intensidade, ela só pode ser dada se você tem frequência, né? Se você tem uma frequência, uma continuidade, você consegue dar a intensidade que o treino pede. E essa frequência, ela só vem através da comunidade, isso é um fato, né? As pessoas conquistam o resultado porque a comunidade chama a pessoa para aquela atividade. Então, as pessoas passam aí não porque querem treinar, passam aí porque quer encontrar um amigo, porque quer trocar uma ideia, porque quer se sentir bem, porque gosta do ambiente, né? São outras variantes que fazem ela estar presente no treino, e o fato de ela estar presente no treino faz com que elas gerem intensidade, e aí sim vem o resultado. Então, para mim, a comunidade ela é o pilar máximo, assim, o pilar máximo total. Ai, top. Eu concordo, tipo, assina embaixo, e eu acho que isso faz todo sentido mesmo, com certeza. E Bia, fala pra gente um pouquinho de como foi a construção da sua comunidade. Como eu falei no começo, a Porão, o que é atual, ela não foi o meu primeiro box, né? Eu comecei o CrossFit em 2014, né? Só contando um pouco aí da minha história também. Eu comecei o CrossFit em 2014 com um cara que veio a ser o meu primeiro sócio. Ele tinha um estúdio pequeno ali, ele dava aula praticamente de personal. E surgiu uma oportunidade, ele já conhecia o CrossFit, a gente se conheceu dentro de uma academia. E aí ele me chamou para treinar, e a gente começou a treinar, e etc. E aí surgiu a oportunidade de a gente pegar uma pequena parte dessa academia e criar, assim, uma aula coletiva, né? Que era baseado no CrossFit, ele já tinha feito Level 1, eu ainda não. E a gente começou a dar aula para esse grupo pequeno de pessoas dentro de uma, né, de uma academia. Disso a gente foi crescendo, né? E acabamos tendo o nosso primeiro box, que foi a CrossFit Jangada, né? A CrossFit
Foi o nosso primeiro box afiliado. A gente tinha um nome, mas não tinha um espaço, né? A gente estava dentro dessa academia, essa academia acabou fechando, a gente ficou com o espaço todo, que era um espaço gigantesco, né? E essa comunidade ela foi crescendo. E até então éramos só nós dois professores, né? E aí surgiu uma oportunidade, né? Uma pessoa procurou a gente, um empresário que tinha uma academia, ele tinha um estacionamento e queria construir um prédio e fazer um box lá. E aí nós levamos a CrossFit Jangada para lá. Era um box pequeno, a gente dava aula para, acho que 14, 15 pessoas, mais ou menos. E isso foi crescendo, né? Até então, de novo, era só nós dois que dávamos aulas, a gente ficava se dividindo, passava o dia inteiro lá. Começou aí, nesse momento foi a chegada do Paizinho, que é o nosso outro head coach da Porão, né? E aí ele começou estagiando com a gente, essa comunidade cresceu num tanto que o espaço não suportava mais, né? O espaço físico não cabia mais a quantidade de alunos que a gente tinha. A gente começou a ter que recusar a matrícula. E aí, nesse paralelo, a Porão, né, que é do nosso sócio hoje em dia ainda, né, que é o João Irã, ele é um empresário, ele não é da área, ele abriu o box, e o box tinha 1.000 metros quadrados, um box enorme, né, e ele colocou lá vários professores aleatórios, né, não tinha um head coach, cada um planejava uma aula, era um negócio bem estranho, assim. E em 3, 4 meses, ele ainda não tinha a quantidade de alunos suficiente para suprir as despesas e etc. E aí foi que gerou o convite, né, mano? Vocês têm um box que já está com uma comunidade bem formada, em um espaço pequeno, e eu tenho um espaço grande com a comunidade e uma liderança que ainda não existe, né? Então, o intuito era de juntar. E aí foi o que aconteceu. E aí virou a CrossFit Jangada Porão, né? A gente não quis se desfazer em um primeiro momento de nenhuma marca, digamos assim. Resolvemos juntar para ver como isso ia se desenrolar. E acabou que cresceu muito. Foi muito, muito top, assim. E a gente entrou com uma proposta diferente, né? A gente trabalhava com uma proposta diferente. Entrou primeiro com proposta de liderança e head coach, que não tinha na época. E aí isso gerou alguns embates, tanto com os alunos quanto com os outros professores. Mas as coisas foram se ajeitando até que 1 ano, mais ou menos, depois, eu não sou boa com datas, não, certo? É só sei o fluxo aí da vida. Mas eu não sou boa de datas, não. Não sei quanto tempo depois, acabou alguns estresses com o meu primeiro sócio, né? E ele acabou saindo. E aí eu fiquei e a marca Jangada foi junto com ele. A gente já não pagava afiliação, então a marca Jangada ficou para trás e a gente optou por ficar com a marca Porão. E aí eu assumi como head coach da Porão. Nessa época o Paizinho só dava aula, né? Com um tempo depois dessa saída, algum momento depois, ele assumiu como head coach junto comigo, a gente se dividia, porque era um box realmente muito grande. Eu não conseguia estar em todos os horários, então geralmente ele ficava nos horários tarde e noite e eu nos horários de manhã. E a gente foi construindo junto essa comunidade, né? A gente já era muito junto, já vinha de muito tempo, tem o mesmo pensamento, então eu confio 100% nele em uma parte, ele confia 100% em mim, a gente foi caminhando nesse formato. E aí cresceu bastante, a gente chegou a ter mais de 400 alunos na Porão, né? E aí foi que surgiu a oportunidade, que também foi uma coisa, como eu gosto muito de dizer isso, que para mim o flow da vida ela é muito incrível, né? As coisas, quando você faz as coisas pelo certo, as coisas aparecem e acontecem sem você perceber, e se você só estiver aberto. E a Porão Sul, que é a nossa outra unidade, ela aconteceu do mesmo jeito. Sim, a gente não tinha pretensão de ter uma segunda unidade, a gente não tinha pensado sobre isso, nós estávamos ainda focados na nossa primeira, mas um dia o João Irã, que é esse nosso sócio, passando pelo lado sul da cidade, que é um pouco distante, né, da aldeota, viu um ponto que era muito bom, né? Um ponto era todo de vidro, bonito, viu um ponto e era bem localizado, procurou saber como é que funcionava, o cara ofereceu para ele um valor que era top, ele, não, vamos tentar, né? Se não der certo, tá tudo bem, a gente já tem um box que está bem postado assim no mercado e vamos tentar. E aí foi nesse momento que houve uma subdivisão de funções, né? Eu fui assumir a Porão Sul e o Paizinho ficou mais responsável pela Porão Aldeota, e assim a gente conseguiu ir construindo 2 comunidades, né? Num primeiro momento eu fiquei nas 2, né? Eu ficava de manhã em uma, de tarde em outra, eu ficava me dividindo. Depois da pandemia, que a gente teve a baixa de alguns professores, eu acabei dizendo, mano, a Porão Sul ainda não estava assim do jeito que a gente queria, sabe? Ela ainda não tinha engrenado mesmo de fato. E eu disse, mano, eu preciso chamar a responsa
e aí eu vim total para Sul, né? Então, hoje em dia, eu piso lá na Aldeota uma vez perdida, né? Então, as minhas energias, elas estão todas na Porão Sul, e esse ano a gente bateu 350 alunos somente na nossa unidade Sul, né? Então, hoje em dia, Uau! nós temos 2 comunidades que eu arrisco dizer das maiores da cidade, pelo menos, né? Então, E do o Paizinho Brasil assumiu, também, né? o Paizinho assumiu 100% a Aldeota, né? Tudo que demanda de lá, eu assumi 100% a Sul, e sou eu que só planejo, né? O programa, os treinos para as 2 unidades, elas fazem o mesmo treino, mas são 2 comunidades assim bem Show. distintas, bem diferentes, em locais, né, bem diferentes da cidade, mas muito Mas a bem família é uma só. dirigidas. A família é uma só, e quando a gente reúne, bebê, é fã. Imagina, Deve imagina. ser, tipo, festa de Sim, Natal que junta todo mundo. é. Deve ser uma A loucura. gente é tanta gente que a gente só consegue reunir a galera no MUF, né? O nosso MUF é a Que vai celebração ser dia dessa 10, união. se não me engano, É, a de vocês, né? dia 17 agora, e a Dia do ano 17. passado já foi sinistra, sinistra. A Quantas gente teve pessoas participaram? mais de 200 inscritos, né? E Caraca, Bia. esse ano a gente está programando um negócio aí para uns 300 e pouco, umas 400 pessoas. Vai ser top. Show. Vai Se não rolar for, super. E se não olha for que o maior lição do legal Brasil, a vou gente te dizer. aprende. Com certeza. E olha que lição legal a gente aprende sobre isso, né? Sobre como construir uma comunidade. Você tem que ter uma pessoa lá na frente. Sim, sempre. Sempre. Você Sim. tem que ter uma pessoa lá na frente, Entendi. senão as coisas É. não andam. Não É o andam. exemplo. É o exemplo, É exatamente. alguém lá. Não É andam. alguém lá para Isso já é conduzir e muito. comunicar com o resto. Isso já ficou muito claro para a gente assim há muito tempo. E quanto mais a gente vai vendo outras, né, outras comunidades, a gente vai vendo a importância de tem que ter um líder, né? Tem que ter alguém para gerenciar, chamar a responsa, dar carão quando tem que dar, saca? Tá presente, né? Isso tem que acontecer. Presença é tudo. Sim. Presença é Presença é tudo, tudo. total. Também a gente aprende com a sua lição, né? No momento que você teve que focar em uma só, justamente para fortalecer essa comunidade. Porque quando a comunidade ela está fortalecida, as coisas andam mais fáceis depois e você consegue, talvez, se ausentar. Porque foi criado esse aspecto ali dentro. Bia, minha próxima pergunta para você... Deixa eu só falar uma coisa, Rafa, que eu acho que também é muito importante a gente falar, que apesar de ter um líder nessa comunidade, né, o líder não é um líder totalmente ditador, né, porque, por exemplo, Bia teve que dividir com o Paizinho, né, então, assim, os dois precisam estar em comunicação ali, né, isso também é muito importante, não dá para você ser um líder e não delegar funções, né, então isso é muito você só importante arruma para a também. cabeça. Você ter uma equipe por trás disso para você poder liderar, mas você ter essa equipe que você pode confiar também, né? Isso é muito legal. Como diz a máxima, né? Eu estava até lendo exatamente essa frase um dia desses, que você conhece um bom líder pela formação de outros líderes, né? Não existe líder que não fomente outras lideranças, né? Não existe isso. E eu tenho realmente muito orgulho da nossa equipe, né? Eu tive que me ausentar agora na minha lua de mel, foi a primeira vez que eu saí de fato, né? Mais de alguns dias, e eu fiquei muito, muito feliz, assim, e eu fui com essa proposta, mano, eu vou me ausentar total, eu não quero nem saber o que está acontecendo. E quando eu vou, e tipo assim, que é difícil, né? É difícil, é difícil. E eu sou uma pessoa bem controladora, saca? Eu sou uma pessoa bem controladora. Para mim é muito complicado isso. Mas eu confio muito nos meninos que estão comigo, né? A gente tem uma equipe pequena, mas é uma equipe que, mano, chama a responsa mesmo. E o bom quando você se ausenta é você voltar e ver que as pessoas não sentiram a sua falta, né? Então, mano, isso é a melhor coisa. Tem pessoas que fazem a mesma coisa, com a mesma intuito, com a mesma excelência. Sentiram a sua falta de forma pessoal, mas não a sua falta dentro do piso preto ou dentro, né? As coisas não desandaram a ponto de sentirem a sua falta. E isso, para mim, foi a maior alegria quando eu voltei da minha lua de mel, de ver que os alunos
não sentiram a minha falta. E, claro, a minha falta de forma pessoal, mas não dentro de sala de aula. Isso é muito top. Top demais. Isso foi a melhor coisa que você falou em relação à liderança, Bia. Realmente, isso é o que difere líderes. Porque é isso, não importa quem seja ali, o trabalho está sendo feito, a comunidade está construída e vai ter que rodar as coisas, com ou sem a nossa presença, né? Show. Yes. Ó, desde o começo até agora, porque a comunidade ela tem que sempre ser engajada. Quais são as ferramentas que vocês fazem aí na Porão? Desde o início, pouquíssimos alunos, e até mesmo agora, uma comunidade que ultrapassa aí 600 alunos, juntando as duas unidades. Como continuar engajando a nossa comunidade? Rafa, eu acho que o primeiro ponto para você engajar a comunidade é você engajar a sua equipe, né? Não existe um líder, ele não é onipresente, né? Apesar de, tipo assim, eu dou aula em todas as turmas, em dias alternados, mas em algum dia na semana eu dou aula em todas as turmas. Então, eu estou presente, todos os alunos me conhecem. Mas, para você engajar a comunidade de alunos, a primeira comunidade, subcomunidade que você tem que engajar é a sua equipe, né? São os professores. Se os professores eles não se conversam e eles não se engajam, a comunidade ela não vai engajar também. Então, para mim, o ponto mais, né, o pontapé inicial é engajar a equipe. Então, a gente, por exemplo, a minha equipe, a gente tem reuniões todas as segundas-feiras. Não interessa o que vai acontecer, seja presencial ou online, toda segunda-feira a gente se reúne para trocar ideia, para planejar as aulas, a gente planeja juntos. Então, toda segunda-feira a gente reúne e nessa reunião é que a gente tem as ideias de engajar a comunidade. E aí, como engajar a comunidade? Sei lá, treinos em duplas, momentos de interação dentro de sala de aula, um cool-down e um aquecimento geral ali, que a gente permita essa inclusão de forma sistemática, né, programada para isso, né, pensar sobre isso, não só deixar com que essa coisa flua normalmente, porque a gente tem muito... A CrossFit, por ser uma aula coletiva, ela já te dá todo o atributo para se formar uma comunidade, né? Mesmo que você não queira. Mas com intenção é que a gente consegue deixar isso mais firme. E aí é nessas reuniões que a gente bota a intenção na aula, né? Hoje a intenção da aula é fortalecer aqui essas relações, então a gente vai nesse caminho. E eu acho que um outro ponto que fortalece muito a comunidade são os eventos, né? É você estar sempre fazendo com que os alunos estejam juntos também em ambientes fora do piso preto. Seja uma aula fora do box, seja até mesmo uma clínica que não é, né, sistematicamente ali uma aula programada, né, seja um evento. Esse ano a gente fez um evento de corrida de rua do Outubro Rosa, né, no domingo, 6 horas da manhã, tinha mais de 100 negros para correr 5 km a primeira vez na vida. Né? Então, legal. Esse ano também a gente teve... Eu peguei ali o treino, aquele que são 1000 subidas na caixa. O Jack. E a gente fez um evento aos sábados para falar sobre o Setembro Amarelo, né? Porque ele se suicidou. Então, aí teve um momento para falar sobre isso, cada um se expôs. Foi, tipo assim, muita gente pegou muito, porque eu gerei um ambiente que as pessoas puderam se expor ali naquele momento falando sobre esse assunto, que é um assunto delicado para a maioria das pessoas. Então, gerar um ambiente que as pessoas se sintam seguras em ser elas mesmas, em expor as suas fraquezas, né? E tudo isso dentro de sala de aula, em ambientes que não sejam a sala de aula, fazer com que as pessoas se conheçam e interajam, não só ali no piso preto, né? Eu acho que esses 2 pontos, assim, são cruciais. Top. E já entrando ainda nisso, né? Porque eu ia perguntar justamente sobre isso, você já começou a falar, e é muito legal, porque a nossa comunidade, ela tem o poder de atingir outras comunidades, né? Então, assim, você com uma comunidade de 600 alunos, vocês têm um poder de poder arrecadar, por exemplo, alimento para quem precisa, brinquedo no fim do ano para criança e coisas do tipo, né? Eu sei que no seu aniversário você faz também um evento, né? Então, fala um pouquinho sobre organizar a comunidade para atingir outras comunidades.
Show. Essa é uma força, né, que a gente tem que saber usar, né? A gente, na real, acho que não só ajudar outras comunidades, mas quando você entender o poder que a gente tem de não mudar a sua vida daquela pessoa que está ali dentro, né? Entender que essa pessoa, ela é também essa pessoa dentro da família, ela é essa pessoa dentro da equipe de trabalho, né? Ela é essa pessoa em outros cantos. Então, se eu mudo a vida desse ser humaninho aqui, ele vai mudar aquela comunidade ali, ele vai mudar aquela comunidade ali, aquela comunidade ali, né? Então, entender até onde o nosso poder vai, eu acho que dá para a gente uma responsabilidade e uma, sei lá, para mim um senso de missão muito grande, né? E isso me faz querer acordar todos os dias, porque eu sei que eu estou atingindo aquela pessoinha ali, mas aquela pessoinha ali vai atingir outra, que vai atingir outra, que vai reverberar, né? Então, eu acho que atingir outras comunidades parte do que você faz ali no dia a dia, né? E como isso vai ser influenciado e gerado para outras comunidades de forma individual. Sim, é um efeito dominó, né, Bia? Sim, um efeito dominó, exatamente. Muito legal. E a partir daí você nunca para de ajudar o próximo, né? Sim. Nunca. São criações de hábito, né? Isso que é importante a gente ver. Tem muitas pessoas que adentram o CrossFit e nunca tiveram essa experiência de estar em um treino em grupo, que você chega, alguém pergunta, oi, você tá bem? Um aluno chega, oi, você tá bem? E aí, vamos fazer um trio, chega mais aqui. Então, é algo que quando ele vê, ele passa por isso, quem sabe um dia ele comece a aplicar em outro local. Então, é uma coisa que a gente vai crescendo, né? Isso vai pegando como exemplo, como hábito, e ele vai colocando em prática também em sua vida. Então, por isso que realmente o CrossFit muda vidas, né? Muda vidas. Não só a da pessoa que está lá, né? Não só a da Não. pessoa que está lá. Eu estou num projeto agora, assim, como eu disse, as coisas elas vão acontecendo e só vão, né? E eu só vou no flow. Estou aqui na missão que mandar. Eu abri agora no comecinho do ano, começo do segundo semestre, outubro mais ou menos, um cross-training, na verdade, né? A gente não é um box afiliado, mas ela fica, tipo, na periferia da cidade. É perto, próximo da minha casa, mas é como se eu tivesse aqui, na frente da minha casa, um bairro rico e atrás da minha casa é uma periferia, né? Bem pobre, assim. E aí eu tive a oportunidade de uma pessoa me chamar para fazer um trabalho lá dentro, né? Não é um trabalho social, propriamente dito, né? Porque a gente cobra por isso, óbvio. Mas, para mim, eu encaro como o meu trabalho social, né? Porque é justamente isso. Eu estou pegando pessoas lá que nunca fizeram atividade física na vida, nunca. Nunca pensaram sobre a saúde delas, né? Então, simplesmente acorda, vão trabalhar, e aí tem muita missão, tem muita coisa para fazer, tem que pegar ônibus, tem que, né? Uma realidade totalmente paralela do que eu vivo na Porão, por exemplo, né? Então, eu estou tendo uma oportunidade de trabalhar com um público que é muito carente de atenção, de cuidado, né? E as transformações que a gente está vendo acontecer lá, elas são muito incríveis, assim, muito incríveis. De pessoas que nunca pensaram em talvez fazer qualquer atividade. Então lá, a gente vai fazer 3 meses agora, e estão lá 3 meses se conhecendo, né? E o mais interessante é porque a gente vem assim, na Porão, você tem indivíduos que você transforma na comunidade. Lá eu digo que eu que sou a intrusa, porque como é uma periferia, a maioria das pessoas são dos arredores, né? Pessoas que moram perto. Então, famílias inteiras, assim, tio, primo, avô, irmã, que treinam no mesmo. Então, eles já têm a comunidade, eles mesmos são a comunidade. E Você é a nova. eu tô lá como a intrusa que veio mostrar para eles alguma coisa, estou me inserindo na comunidade deles, né? Que é algo novo para mim. As duas coisas, tanto pegar pessoas tão cruas, que nunca fizeram nada, 90% das pessoas nunca fizeram absolutamente nada, e isso, né? Já tem uma comunidade formada, tem a turma de 7h30 da noite, realmente a turma inteira, é uma família toda, né? Mora, inclusive, na mesma casa. E eu, mano, que louco isso. Então, tipo, é interessante, é bizarro, mas é muito interessante ver como as coisas se comportam e como o nosso trabalho ele pode atingir, sei lá, de todas as formas possíveis e imagináveis, né?
Sim. Quando a gente fala que o CrossFit muda vidas, né? Se a gente parar e refletir um pouquinho, na real, são as pessoas que acreditam na metodologia e possuem essa missão. Porque muitos não possuem essa missão de querer impactar vidas. Porque talvez, para essa galera, Bia, se fosse outro treinador, não iria impactar de maneira positiva a vida deles. Sim. Mas era você, entendeu? Mas E era aí, você. assim, e o fato de eu ter aceitado esse projeto foi justamente nesse sentido. Porque aqui, assim, né, eu acredito que em todo canto, mas aqui em Fortaleza, tá abrindo muito cross-training, assim, na periferia. Muito, muito mesmo, assim. Uns bizarros, assim, enormes e tal. Mas eu vejo que é uma galera que, tipo assim, não tá com a missão, entendeu? Querem abrir para ganhar dinheiro. E eu disse, mano, eu não posso deixar isso acontecer. Tipo assim, para mim sei lá, faz parte, me fere pessoalmente, né? Eu ver o que está acontecendo. Porque essas pessoas, elas vão ter contato com isso e, assim, elas vão gostar durante um tempo, mas elas não vão prosseguir, né? E a gente tem uma ferramenta nas mãos, que é o CrossFit, que tem essa capacidade, mas, infelizmente, chegou no Brasil para a elite, né? Sim. Infelizmente. Totalmente, né? E, no meu entender, eu não me vejo com um poder nas mãos e só dá para alguns selecionados, né? Então, tipo assim, quando surgiu esse convite, nunca foi uma coisa que, eu quero. Mano, eu tô aqui fazendo o meu. E aí surgiu esse convite, eu só, né, cumpri a minha missão para mim, né? Então, claro que eu tô lá, eu tô ganhando para estar lá, eu não tô lá fazendo nenhum projeto social, obviamente estou ganhando bem menos do que eu ganharia, né, em outro box, mas para mim o fato de estar lá é justamente isso. Mano, eu preciso mostrar como se faz um trabalho bem feito para pessoas que não têm condições de pagar, tá no ambiente que eu tô, saca? Então, é isso que o Rafa disse. Tem muitas pessoas que têm as ferramentas, mas não têm a missão, né? E tem pessoas também que têm a missão e não têm as ferramentas ainda, que para mim é o meu próximo projeto, né? São pessoas que têm essa missão, mas ainda não têm essa ferramenta. Eu quero muito E como a entrar gente pode mais ajudar dentro, elas, né? entrar mais dentro desses cross-training, buscar essas pessoas que querem transformar a vida de alguém, mas ainda não têm as ferramentas adequadas, né? Porque não chega nelas. Porque $1.000 é caro para um caralho no nosso país, né? Então, tem pessoas que têm a missão, que querem, mas que simplesmente não têm condições ainda, né? Então, é o meu próximo pensamento, que já joguei para o universo, vai acontecer no tempo do universo, é ir para esse lado também. E para a galera que está escutando e não está entendendo o que a gente está falando em relação a cross-training, crossfit, academias de crossfit, elas devem pagar para utilizar o nome crossfit. Mas isso não garante que você vai ter uma comunidade construída, prontinha e perfeita por você pagar esse nome. Não. Isso vem baseado através do seu trabalho. Podem existir muitos crossfits que não possuem uma comunidade, talvez não tenham um trabalho bem alinhado com a metodologia. Podem também. Como podem existir 1000 cross-trainings que possuem o entendimento das coisas, mas realmente às vezes não tem condição de pagar ou não tem um suporte, não tem alguém do lado para talvez motivar a dar esse primeiro passo. Então, é essa relação. Pessoas boas existem em diversos lugares. Pessoas boas, elas fazem coisas boas para o próximo. Então, é isso que a gente tem que pensar. E a gente tem que ser incentivadores, né? Com certeza. A gente tem que ser incentivadores não só dos nossos alunos, mas também profissionais da área. Então, como é fácil ajudar alguém do cross-training? Ajuda em relação à metodologia. Esse papo sobre comunidade. Então, tudo hoje em dia é informação que chega no profissional, chega no aluno, e isso ajuda a construir melhores relacionamentos, um melhor local de trabalho, facilita a comunicação com a equipe. Então, não tem como, né? Só não melhora hoje realmente quem quer não melhorar. Porque tipo, a informação tá aí, né? Tá aí para todo mundo. E existem pessoas que são extremamente acessíveis, que você pode chegar e conversar e trocar uma ideia e pedir uma ajuda, né? Você só realmente precisa procurar um pouquinho, né? Então, eu acho que rola. E eu acho assim, a metodologia CrossFit, ela veio, tipo, sistematizar, né?
Tipo assim, deixar um esqueleto ali do que você precisa para transformar a vida das pessoas. Mas o que a gente faz nada mais é do que a educação física, né? Sim. Um plano de aula que a gente vê na CrossFit, se você fez a educação física, você já deve ter visto isso em infinitas vezes, né? Em metodologia, eu sou uma pessoa que, quando eu me formei, ainda era licenciatura e bacharelado juntos. Então, para mim, foi a pior coisa que fizeram foi dividir isso, porque eu não consigo entender como é que você divide as duas coisas, né? Tipo, não faz sentido para mim. Mas eu sou uma pessoa, e quando eu comecei a minha faculdade, eu fiz a federal aqui em Fortaleza. Quando eu comecei a minha faculdade, a educação física era junto da faculdade de educação, né? Nesse meio do processo do meu curso, foi que a educação física pediu separação da educação para ir para a faculdade de ciências, que ficava em outro campus. Então, mais da metade da minha formação foi com a faculdade de educação. Então, eu sou uma pessoa que vim da educação, né? Eu vim do meu plano de aula, o meu TCC no final do curso foi sobre avaliação, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que eu vim disso. Então, o que eu gosto de fazer é ensinar, né? E aí o físico, para mim, é só uma ferramenta. Então, eu sou uma pessoa que eu vim disso, eu vim da educação. E o que eu vejo no CrossFit é justamente isso. O CrossFit, ele sistematizou, ele juntou de novo as duas coisas, né? Ele pegou toda a parte de educação da licenciatura, pegou toda a parte de fisiologia e biomecânica do bacharelado, juntou as duas coisas e disse pra gente, bebê, para que vocês separaram isso, né? Então, eu disse pra mim, mano, é uma coisa só e só vai. Não invente, né? Não Exato, invente. não invente, é simples, né? Então, é assim que eu consigo enxergar a CrossFit, né? E por isso eu vejo que ela revolucionou de novo a nossa profissão, porque ela mostrou que, mano, dá para fazer as duas coisas, você não precisa separar, né? Para você trabalhar a fisiologia e biomecânica, você não precisa ser um cara somente da ciência ali dos números. Você tem que saber passar para o aluno, você tem que saber ensinar, você tem que saber metodologia, você tem que saber dinâmica de aula, né? Você tem que montar um plano de aula, você tem que ter um objetivo Você em cada precisa aula. saber lidar com pessoas, né? Você precisa saber Sim. lidar com pessoas, né? Você não está ali adestrando um corpo, né? Você está ali educando uma pessoa. Lindo, E Bia. aí, falando de comunidade ainda, as panelinhas são inevitáveis. Como a gente não deixa isso afetar a nossa comunidade? Cara, eu vou te dizer que, assim, elas são inevitáveis, mas eu acho que eu sou privilegiada, né? Eu chamo muito a responsa das minhas panelinhas, né? A gente tem um grupo, assim, que é um grupo mais ativo, né? Que fala mais no grupo, que compra mais as ideias. E aí, mano, quando a gente tem evento, eu jogo a responsa para eles. Eu quero 150 inscritos. E aí, ó, busca chama um coleguinha ali, conversa com não sei quem ali, venham de tarde para chamar o colega. Então, eu tenho um grupo de pessoas ali que é uma panelinha, mas, sei lá, eles fizeram, por exemplo, uma festa agora, eles que organizaram uma festa extra. A festa tinha mais de 70 pessoas. Então, já não é mais uma panelinha, né? Não. Panelona, É né? uma super panela. Panelão. Né? Então, eles mesmos criaram uma comunidade muito forte e eu acho que, sei lá, eu acho que a vibe do exemplo também, né? Eu não sou uma pessoa de panelinhas, eu não tenho preferências, né? Então, é a mesma aula para todo mundo, o mesmo chamego com todo mundo, o mesmo abraço para todo mundo. E eles são pessoas, assim, a gente tem várias atividades no box, né? A gente não tem só o CrossFit, lá é uma academia, então tem musculação, a gente tem agora tem aula de vôlei, de praia, né? Então, eles se engajam em todos os ambientes e aí eles criam as próprias, né, panelinhas. São outras comunidades, né? São outras comunidades. Mas, assim, hoje em dia, eu não consigo ver, assim, tem uma panelinha e geralmente esse nome panelinha, ele reflete né, algo ruim, já gera sei lá, uma rejeição, né? A minha panelinha é uma panelona gigantesca, que é só dizer assim, bebê, vamos, e pum, pronto, todo mundo compra a ideia e só vamos. É uma super E a galera, panela. realmente, a galera fala sobre panelinha e já remete a algo ruim. Uhum. Eu não acredito que seja algo ruim. Geralmente,
temos as nossas preferências, mas isso não quer dizer que a gente sempre vai ser limitado. Sim, eu acredito que é assim, somos várias pessoas em um lugar só. A gente vai, inevitavelmente, ter mais fidelidade, afinidade com algumas pessoas, né? Mas isso não quer dizer que você vai excluir outras, né? Ou simplesmente não fazer amizade com outras pessoas também, né? E eu acho que, às vezes, as pessoas também sentem isso como, tipo, se fosse uma forma de exclusão, mas não é também, né? Porque você também tem os seus amigos e faz parte da vida você ter pessoas que você vai ter mais afinidades e outras não, mas no fundo tá todo mundo convivendo junto ali e o exemplo que nós passamos é um exemplo que vai colocando sementinha nas outras pessoas também, né? Então, eu acho que, assim, é legal e importante. Como falou, a gente tem nossas preferências ali, né? Eu acho que o principal é eles entenderem que, ok, existem, né, as suas panelinhas, mas existe o bem maior, né? A gente tem lá a comunidade maior e cada um tem as suas subdivisões. E quando for algo em prol da comunidade maior, todos têm que se engajar. E é isso que eu estou falando, assim. Quando eu sei que existem as panelinhas no box, mas quando tem algo maior, sei lá, vamos fazer um evento, vamos... enfim, qualquer coisa que a gente se proponha, a primeira coisa que eu faço é chamar a responsa desses e dizer, ó, mano, nossa panelinha aqui, ó, vamos se unir e vamos em prol desse bem maior aqui. E na própria aula também, né? Assim, o lance de um ajudar o outro, de um cooperar com o outro, de só ir até quando todo mundo só guarda material quando todo mundo acaba. Acho que tudo isso influencia, né? E vai fazendo com que as pessoas entendam que existem os grupinhos, os subgrupinhos, mas principalmente dentro do piso preto e na hora da aula é todo mundo um só, né? E tá tudo certo. E se as pessoas acham um problema, né, adentrar na outra panelinha, eu sempre penso assim, eu adoro aprender coisas novas todo dia. Então, se você colar numa panelinha que alguém tá trocando ideia de futebol, eu vou aprender sobre futebol. Cola na panelinha da mulherada, vê o que elas estão falando hoje. Tira uma onda com elas. Então, isso vai muito do que você falou, Bia, do nosso exemplo também, né? Então, cola com a galera, né? Faça uma segunda pergunta para eles, se interesse realmente por eles, porque aí você sempre vai estar conectado. Quando você está mais conectados com todos, é mais fácil chamar todos para perto de você, perto da sua comunidade, perto de uma CrossFit Boqueirão, perto de uma Porão. Total, é isso. É isso. Yes. Bia, para a gente finalizar, a gente vai ter um jogo. Você gosta de jogo, né? Vai ser um jogo. Não teremos ganhadores e perdedores, mas é só pra gente... Vai ser um jogo bem resumão do que a gente acabou de falar, tá? Esse jogo eu vou te dar alguns cenários, e aí você vai me falar o que afeta positivamente ou negativamente a comunidade. Isso aí é na sua visão, tá bom? Eu vou, então, falar o cenário e você fala positivamente, negativamente. Tá bom? Vamos lá, então, ó. Vamos começar. Saber o nome de todos. Positivamente, sem dúvida. É obrigação. Rafa, é obrigação, né? Cumprimentar todos. Mais ainda. Mais é. Pode não saber nem o nome, mas cumprimentar. Tem que cumprimentar, né? É isso. Dar toda a atenção só para quem está começando. Negativamente. Negativamente. Sair só com a sua panelinha. Negativamente. Planilhas no box. 0. Não é permitido. Negativamente. Sim. É mais do que negativamente, né? Mais do que negativamente. É proibido. Hoje a gente teve um feedback disso, né, Rafa? Vamos contar depois, é importante. Seguindo o caminho de planilha, open box. Não é negativamente, mas assim, a gente tem, né? Ninguém sabe o que quem tá lá dentro tá fazendo, o problema é de quem tá fazendo. Certo. Treinadores como exemplo. Positivamente. Não ter um líder. Negativamente.
Fazer eventos. Positivo total. Acabar o odd e já guardar o seu material. Dá 0 nele. Dá 0 nele. Acabar o odd e ficar aqui, ó, no celular. Piorou. Piorou. Acabar o odd e torcer pelo amigo. Aí sim. Yes! Meu olho brilha quando isso acontece. Eu amo isso também. Nossa, Isso é é muito muito legal. bonito. Isso é muito bom. Muito E bom. para quem pisa, talvez, a primeira vez, quando vê isso acontecer, fica assim, ó. Porque é uma coisa que chama muita atenção. E é tão simples de fazer. Uhum. Exatamente. É uma coisa que brilha os olhos da pessoa e faz com que ela, tipo, poxa, não sabia que eu conseguia fazer tanta coisa, né? Yes. De quem tá Sabe torcendo, qual? de quem tá sendo torcida, né? É isso Acho que a aí. melhor sensação vem... Caraca, essa pessoa acreditou mais do que eu. Que Uhum. doido. Uhum. É possível isso? E é. No CrossFit a gente aprende que é. Sim. É isso. Vamos dar o feedback da nossa aluna, Hugo, que eu acho Vamos! que combina muito com Mano. esse assunto. Sim. Uma aluna nossa, ela tem um namorado que já treinou com a gente, mas agora, como ele está morando em São Paulo, ele não consegue mais. E a nossa aluna treinou no final de semana, lá, durante a semana, nesse box do namorado dela, e chegou, eu quero dar um feedback para vocês. Na hora, dá, a gente quer ouvir. Olha, agora eu entendo o porquê que vocês nunca deixaram fazer planilha aqui dentro. Por quê? Nossa, ela contou a história que foi lá, não sei o quê, e tava rolando uma aula da turma e pessoas fazendo planilha. Uhum. Era um espaço ok, igual o de vocês, assim, mas não tinha relacionamento nenhum. Ninguém Não se tinha a mesma olhava, vibe. não tinha a mesma vibe, ninguém se olhava, ninguém se ajudava, e ficava um ambiente assim, muito diferente do que aqui. Então, isso me fez entender o porquê vocês não sentavam. E elogiou a gente por seguir esse caminho. E, realmente, você imagina um ambiente que está separado das atenções, e é o que a gente comentou com ela, né, Hugo? Sim. Você fazer planilha, você tem muito que melhorar numa aula de boxe. Muito. É você baixar um pouquinho a sua bola e entender que você pode melhorar e vai melhorar muito, como todos os nossos alunos melhoram. Então, Total. é ter esse tesão de fazer parte de algo maior, sabe? Sim. E ficar feliz com as pequenas conquistas e, o mais importante, aproveitar essa vibe junto dos seus amigos, né? Total. Sim. O sentimento de pertencer para o ser humano é o que mais brilha os olhos, né? É o que mais emociona, assim. E eu digo sempre para os meus treinadores, agora a gente abriu, sei lá, 200 metros do nosso box, abriu uma rede de academias gigantesca, assim, gigantesca. E tem CrossFit, entre aspas, né? Dentro. E eles estão cobrando, tipo, R$100 para você fazer infinitas. E aí, tipo assim, aí os meninos ficaram meio, mano, relax, velho. Tipo assim, a gente já subiu a régua dos nossos alunos. Uma coisa que eu sempre digo que tem aluno, eu vou treinar lá no box e tal. Eu, vá, bebê, vá, pode ir. Né? É bom que os nossos alunos transitem em outros ambientes, né? Porque aí eles conseguem perceber o que de fato a gente faz. Porque quando você está, sei lá, dentro de um ambiente que você só vivenciou aquilo, você começa a encontrar talvez alguns defeitos. Mas quando você vai para um outro ambiente, né, que é totalmente diferente, que deveria ser a mesma coisa, aí você começa a ver as nuances do que a gente faz. Então, como eu disse para os meninos, a gente já subiu a régua e daqui é só para cima. E a gente subiu a régua dos nossos alunos. Então, se eles forem para outro canto, eles vão procurar uma coisa melhor do que a gente faz. E eu não acredito que esse canto em específico, né, vão entregar alguma coisa melhor. Então, pode até sair alguns, mas já volta. E se não voltar, eles vão parar de treinar. Lá eles não vão ficar, né? É uma coisa que já é a segunda experiência que a gente tem com isso também. Lá na Porão Aldeota, a gente também passou pelo mesmo problema com a mesma rede de academias. E aconteceu exatamente isso. A gente teve ali uma evasão de, 10% de alunos no máximo. E com 2, 3 meses, a galera começa a voltar. Porque não fica, mano, não fica, né? A gente já mostrou como é que faz o negócio,
mostrou como é que funciona. E aí, quando eu digo que os nossos alunos são mal acostumados, né? São mimados. Porque a atenção que a gente dá, a aula que a gente dá, o que a gente cobra, a gente está ali do lado, está presente para eles, mesmo uma aula com 40 pessoas, o aluno sente que o professor está do lado. E aí, quando ele vai para um canto que tem 10 negros e ele acha que está sozinho, né? Ele já começa... Fizemos o nosso trabalho. Fizemos o nosso trabalho. Eu acho que é um mal, né? A gente ficar se importando muito com isso, que são questões que estão fora do nosso controle, né? Está no nosso controle a gente fazer bem o nosso trabalho no dia a dia. E o nosso aluno, ele pode até sair, ele pode ir para o lugar que ele quiser, mas ele nunca vai esquecer o tratamento que ele teve aqui. Uhum. Então, vai ficar marcadinho lá na cabeça. Vai ficar marcadinho. Quando quiser voltar, portas abertas. Se nunca mais voltar, você não vai esquecer dessa sensação de estar aqui dentro. Tá tudo certo. Então, a única coisa que está no nosso controle é fazer bem o que a gente faz dentro do nosso local. O externo sai do nosso controle. Yes. Confiar no flow. Faz o seu e confia no flow que tá tudo bem. E dali. Dali. Eu falei que essa pequena é gigante. Eu falei. Que top. Maravilhosa. É isso. Bia, bom. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigado, Bia. Ficamos muito felizes. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser o podcast que mais vai bombar, né? Porque com essa comunidade de 600 pessoas... Quando sair, bebê, vai ver aí. Vai ser, a gente vai estourar. Obrigado, viu? Galera que quer passar as férias em Fortaleza, já sabe onde treinar. Sim. Eu estou devendo uma visita com a Nath. Os dois. Há muito tempo. Sim. Sim. A gente vai. Vai rolar, com certeza. Bia, obrigado, um beijo. Obrigada. Valeu, gente, por escutar a gente hoje. E é Espero isso. que vocês gostem. Tamo junto. Tchau. Tchauzinho.